Está contigo aí. Bem, Cristiano, aqui uma questão que eu quero colocar, que quando você está falando, você fala das questões, mas a gente viu muita gente na rua, né? Houve uma demanda popular, né? Alguma coisa sempre tem, né? Sempre temos, pode ser estimulada, pode ser feito de alguma outra maneira, mas tem demanda popular, e tem gente, é só ver as fotos. Muita gente, não é só, nem você levando ônibus de torcida, etc., vai conseguir botar, como acho que foram 1 milhão de pessoas na praça lá. Então, houve uma demanda popular, havia um certo sentimento popular, apesar, claro, que ele pode ter sido influenciado por atores externos, etc. Como é que você viu isso? Como é que você vê esse sentimento? Porque isso faz parte do jogo social. Tem gente que é contra, gente que é a favor, e na eleição se viu exatamente isso. Inclusive agora na Sérvia, né? Saíram populares a favor, né, da manutenção do resultado da eleição. E o cenário não é semelhante? Ou só foi a agitação externa que provocou o Maidan? Excelente pergunta, professor. Antes de qualquer coisa, é necessário entender que eu havia falado anteriormente sobre o nacionalismo ucraniano no canal Falando Geral, inclusive para quem quiser entender melhor essa ideologia e o que ela tem de diferente de outros nacionalismos, né? Eu acredito que eu fiz 4 ou talvez 5 vídeos com o Nelson no canal Falando Geral, tratando dessa ideologia, que é uma ideologia instigada de fora para dentro. Mas é importante nós frisarmos que não se tratou apenas de ônibus que trouxeram manifestantes. Existe uma pesquisa feita, inclusive, por um sociólogo ucraniano renomado. Essa pesquisa, inclusive, essa pesquisa, inclusive, foi uma das minhas fontes de pesquisa, que é do Volodymyr Paniotto. O Volodymyr Paniotto, ele inclusive é um doutor, um sociólogo, diretor do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, e a sociologia é uma área muito valorizada na Rússia e na Ucrânia, que trata exatamente de como os números da Maidan eles se multiplicaram. Quando os protestos começaram, em novembro de 2013, o número aproximado de manifestantes, segundo os dados do doutor Volodymyr Paniotto, eram algo entre 50 e 100 mil pessoas, o que considera, de fato, é um número grande. Não é a maioria da população ucraniana, mas é o suficiente para encher uma rua. E tem um detalhe importante, como muito bem demonstra o doutor Volodymyr Paniotto. Inicialmente, havia na realidade 2 Maidans. Uma Maidan que acampava em frente à sede do governo ucraniano, uma Maidan propriamente dita na Praça da Maidan, para ser mais exato, na Maidan Nezalezhnosti, ou seja, Praça da Independência, que é a que aparece inclusive no encarte desse vídeo, e havia uma outra Maidan que se encontrava em um outro local que já tinha uma reivindicação completamente diferente. E qual era essa reivindicação? Entrar na Europa. Esse, aliás, foi o motivo inicial, foi uma pergunta excelente, inclusive, eu poderia inclusive até passar batido, porque é um assunto muito extenso. Então, inicialmente, quando o governo Yanukovych rejeitou a decisão de assinar um acordo de associação com a União Europeia, um grande número de pessoas realmente foi às ruas, formando então 2 Maidans. Uma que exigia a saída, o impeachment do presidente Viktor Yanukovych, e uma outra Maidan que estava preocupado inclusive com questões sociais, previdenciárias, e que entendia que o caminho europeu seria o melhor caminho para a Ucrânia. Até aí
eram manifestações pacíficas até o dia 28 de novembro, até o momento em que aparecem esses destacamentos, essas tropas de choque, e vão para cima da polícia. Naturalmente, foram rechaçados por uma tropa conhecida como Berkut. Berkut, para quem não sabe, é uma grande águia do espaço eurasiático, e essa tropa recebia esse nome. Quando eles retrucam, usando também a violência, então isso aparece em todos os lugares, inclusive na mídia mundial, e como muito bem demonstra o professor Volodymyr Panioto, é a partir daí que o número começa a duplicar, até o ponto em que, em dezembro, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas reunidas nessa praça. E é importante a gente entender aqui que essas pessoas tinham, via de regra, reivindicações diferentes. Nem todas queriam necessariamente a saída do Yanukovych, mas esse momento, o momento em que o Berkut ele retruca, é quando o número de manifestantes ele começa a aumentar. E claro que havia outras coisas que também contribuíam para isso. Por exemplo, piano instalado na própria Praça da Maidan. Lembrando que isso durante um mês frio, um mês de inverno. Qualquer pessoa aqui que já esteve em um país frio sabe que você ficar no meio de uma praça, né, no inverno não é para qualquer um. Você precisa de aquecimento, você precisa, quer dizer, de toda uma estrutura montada e que naturalmente se envolve muito dinheiro. Um detalhe interessante da pesquisa dele, ele menciona, né, que a partir de novembro, por exemplo, na noite de 30 de novembro, né, uma das razões do aumento, 70% dos entrevistados respondeu que a razão foi a repressão. 54% respondeu que o resultado deles estarem na praça era a recusa do Viktor Yanukovych de assinar o acordo de associação com a União Europeia. E ainda havia, por exemplo, 50% respondeu, 50% ainda respondeu que uma razão menor para isso era a tentativa de mudar a vida na Ucrânia, e 39% de fato tinham interesse de mudar o poder na Ucrânia.